Fala galera! Hoje nós vamos fazer alguns exercícios em cima das videoaulas que a gente assistiu e que está lá no YouTube, tá bom? Então vamos lá. A gente vai estar falando sobre a Europa, aspectos econômicos, tá? Então o primeiro exercício ele vem falando, vem perguntando o seguinte: a Europa é um continente pequeno em relação ao grande número de países que compõem. É extremamente fragmentado em termos geopolíticos, tendo um grande número de países minúsculos. Verifique a alternativa a seguir que abordam aspectos físicos e socioeconômicos desse continente e identifique a incorreta, tá? Então, vamos lá. A letra A. O que está falando sobre a letra A? A letra A, ela está citando o quê? Os países como a Alemanha, França, Inglaterra, tá? Então, eles são os que possuem os mais elevados índices de urbanização, além de desenvolvimento socioeconômico. Então, esse resultado se deve ao quê? À industrialização desses países, tá bom? Que eles passaram por esse processo primeiro, tá? Então, os países como Grécia, Portugal e os países ex-socialistas, eles tiveram o quê? Uma industrialização tardia. Então, a letra A, ela está o quê? Correta, tá bom? Então, a letra A, ela está correta. A letra B, ela vai tá falando sobre o seguinte: na região da Renânia, no noroeste da Alemanha, encontra-se a maior concentração industrial desse país, sendo também a principal área industrial da Europa. Os principais complexos urbano-industriais são. Aí ele vai citar, né? Então ele está falando aqui sobre quem? Sobre a Alemanha, que é o país mais industrializado e tem uma forte economia ali na Europa, tá? Então a região que é citada aí, no passado, ela pertencia a quem? À França e também ao Reino Unido, tá? E além dessa região possuir maior concentração industrial, é a região que produz mais o quê? Mais arroz ali na Europa, tá? Então ela também está correta. A letra C, ela vai estar elencando o quê? Que o principal motor da primeira revolução industrial foram o quê? Foi o quê? O carvão, tá? O carvão mineral, o minério de ferro, tá bom? Então, com essas matérias-primas em abundância, a França, ao lado da Inglaterra, foram os grandes o quê? Os grandes expoentes da Europa, ali, da Europa, isso no passado. Tá? E esse processo ele acabou deixando marcas que favoreceram o quê? Favoreceram substancialmente para que o país continuasse a se industrializar, ok? Então ele acabou se tornando um dos mais importantes países do globo terrestre, tá? Então a letra C também está correta. A letra D vai falar sobre que o Reino Unido, né, ele sempre investiu em quê? Em tecnologia ali na correção de seus solos ácidos. Então, apesar desse investimento, o setor agropecuário ele representa pouco, né, na economia do país. Então, por isso que sempre investiu em quê? Sempre investiu pesado na indústria de transformação. Isso a gente vê pelo fato de que da Inglaterra ter sido o palco da primeira revolução industrial, tá? Então também a letra D também está correta. A letra E é a incorreta, porque, na verdade, as características que foram citadas do sul vão corresponder ao quê? Ao norte e vice-versa. Então, a região da Sicília, que fica ali na porção sul do país,
há uma enorme disputa preconceituosa entre a população ao sul e do norte da Itália, tá? Então, essa é a opção incorreta, a letra E. A segunda questão vai perguntar o seguinte: as alternativas a seguir referem-se aos países de destaque da economia europeia. Identifique o que está incorreta. Também é a que está incorreta, tá? Então vamos lá. A primeira questão é a que está incorreta, porque as fronteiras do território inglês são o Oceano Atlântico, em toda a costa oeste, e o Mar do Norte ao norte, tá? E também tem o Canal da Mancha ao sul. E o território inglês não faz fronteira, acaba não fazendo fronteira. Portanto, ele não vai fazer fronteira com quem? Com o Mar Mediterrâneo. Tá? Então, essa é a opção correta. A letra B, ela vai estar correta porque a riqueza mineral da Alemanha ela vai consistir na produção de carvão e sais minerais. Sais minerais não, né? No caso, são sais de potássio. E em relação ao Brasil, vai possuir um convênio sobre as pesquisas que eles chamam de ali no DNPM, que é o Departamento Nacional de Produção Mineral, tá? Que é o convênio Geofísica Brasil-Alemanha. A letra C também é correta, porque o relevo alemão ele é formado por grandes planícies no norte e montanhas do centro até o sul do país, tá? Ali o Zugspitze, deixa eu só lembrar aqui o nome direito, Zugspitze, é isso, o nome do local, é o porto, né? Acaba sendo o ponto, né, mais alto. Então, ele alcança ali uns 3.000 metros acima do nível do mar, na fronteira com a Austrália, com a Áustria, desculpa. E essa região ela vai abrigar o que? A maior parte da reserva florestal do país. Tá? Também é correto, como a gente já falou. A única incorreta é a letra A. A letra D é que a parte montanhosa a parte montanhosa que corresponde aos Alpes, que é a grande cadeia montanhosa que vai atravessar boa parte da Europa, e ao oeste e ao sul, na fronteira com a Espanha, eles acabaram que entraram em quê? Também em altitudes. Essas altitudes vão acabar sendo o quê? Elevadas nos montes Pirineus. Tá? Então, essa diversidade de relevo deve-se o quê? Deve-se à própria evolução, que foi o quê? Condicionado por inúmeras mudanças climáticas, tá? Então, houve processos de erosões variados e fases intensas de movimentos tectônicos, ok? A letra E é correta porque as cidades de Roma, que traz uma riqueza religiosa, histórica e cultural, e de Veneza, pelo romantismo, tá? São os lugares mais visitados do planeta, ok? Então, a incorreta é a letra A, tá? A próxima questão é o seguinte: explique por que a Europa é dividida em Europa Ocidental e Oriental. Vamos lá. A Europa Ocidental e Oriental é uma divisão regional de natureza político e ideológica, ok? Então, a gente não pode levar muito em consideração o que? A localização geográfica dos países. Os países da Europa Ocidental são aqueles países que fizeram parte da aliança capitalista durante a Guerra Fria,
tá? Enquanto da Europa Oriental são os que são chamados ex-socialistas, tá? Em que muitos faziam parte da então União Soviética e que atualmente os países da Europa ocidental eles são mais o quê? São mais desenvolvidos economicamente, tá? Do que o da porção o quê? Oriental, tá? A próxima questão vai falar o seguinte: além da divisão política e ideológica entre Europa Oriental e Ocidental, existem outras divisões regionais da Europa. Cite cada uma e suas principais características. Então vamos lá. Essas outras divisões elas levam, né, em consideração a localização geográfica dos países no continente europeu e algumas características também naturais, tá? Então vamos citar quais são elas. A Europa setentrional, que vai se referir aos países situados mais ao norte da Europa, como a Noruega, Suécia, Dinamarca, Letônia e Lituânia, tá? Também tem a Finlândia, que é a característica comum acaba sendo o clima frio e de atividades econômicas, né? E a Europa centro-oriental vai referir-se ao quê? Vai referir aos países localizados no centro-oeste europeu, tá? Então, quais são esses países? A República Tcheca, a Polônia, e também tem a Hungria. Também podemos elencar a Ucrânia, tá? Também tem a Geórgia, o Azerbaijão, ok? E a Europa Meridional, que são os países banhados pelo mar Mediterrâneo, tá? E esses países são quais? França, Itália, Espanha e Grécia, ok? Terminamos essa revisão por aqui. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.